Fala pessoal, bem-vindo ao canal, né? Preciso saber, tá? Há um tempo aí que eu não tô gravando os vídeos, muita coisa tá acontecendo e eu tô precisando aí priorizar algumas situações. Mas, logicamente, eu vou voltar a falar algumas coisas aí importantes, né? Quem vem acompanhando o canal aí, pelo menos vê que eu tô trabalhando, buscando trabalhar as histórias da Bíblia, beleza? Um dos objetivos é que eu trabalho as histórias da Bíblia para que as pessoas, pelo menos de duas situações, aquelas que não saibam ler e querendo saber o que a Bíblia fala sobre tais personagens, o que aconteceu e de uma maneira até cronológica, possa estar observando isso. E a segunda é para aquelas que sabem ler, mas não querem ler, querem uma coisa mais simples, mais fácil, de certa forma, e daí eu estou trazendo essas histórias da Bíblia, visando ajudar pelo menos esses dois públicos a primeiro momento. Outros vídeos também eu estou gravando, né? Que são comentários, são opiniões, tanto de coisas relacionadas à Bíblia, como de coisas de livros, né? Que também eu estou fazendo uma espécie de review sobre alguns livros e dando as minhas opiniões. Que vai interessar para aqueles que querer comprar tal livro ou não, poder ver e saber se é realmente mais ou menos o que quer. Beleza? No vídeo de agora, eu quero pensar um pouquinho uma coisa importante aí, que eu estava vendo alguns vídeos, né, também no YouTube, obviamente coisas para aprender mais, para desenvolver mais meu pensamento, minha mente. E daí, alguns deles que eu vi me trouxe alguns pensamentos aí que eu acho até importante ou interessante a gente conversar um pouquinho antes de passar para frente, para que outras pessoas possam, talvez não seja aceitar, mas que outras pessoas possam ter essa perspectiva, ter essa visão em mente, né, de que é possível também pensar diferente, etc. Então vamos lá, deixar de papo e ir para as questões do vídeo que eu estava vendo. Bem, eu estava vendo um vídeo de um canal, o nome do canal é Anima Podcast, que é uma entrevista com o professor Eduardo Faria, o Eduardo Farias. Eu estava vendo esse vídeo, entre outros que eu vejo também, de budismo, de cristianismo, óbvio, debates e coisa do tipo. E enfim, eu estava passando lá e eu achei importante escutar também, porque mesmo não fazendo parte da ala católica, do cristianismo, né? Eu acho importante, sim, buscar entender, conhecer e tal, para que eu não possa ter muito pré-julgamentos de coisas de uma maneira muito indevida, beleza? Mas enfim, uma coisa que eu estava vendo nesse vídeo, de muita coisa, esse Eduardo Faria parece que conhece muito mesmo, mas uma coisa que eu estava vendo nesse vídeo, que me chamou a atenção e eu quis fazer esse vídeo também por causa disso, foi que eu notei mais da parte dos entrevistadores, perdão, do que do entrevistado. Que os entrevistadores, eles ficavam meio que de uma maneira, talvez até educada, mas fazendo uma chacota com a ala protestante, que acredita em Deus, em Jesus, na Bíblia, da maneira protestante, beleza? E uma das falas que me chamou a atenção foi que a mulher que estava entrevistando, eu acho que o outro entrevistador é o marido dela, pelo que dá a entender, eles fizeram meio com uma chacota no seguinte sentido, que se um protestante ele lesse ou ele estudasse a Bíblia da perspectiva dos ensinos católicos, iríamos ver que a maneira protestante é errada, a católica é a certa, e, consequentemente, nós nos converteríamos à fé católica da maneira que o é. Em algum momento da conversa, agora não vou lembrar quem, diz assim que alguém fez um tipo de, eu não sei exatamente o termo que eles usam, tá? Não vou lembrar de tudo, mas que alguém fez um tipo de, eu vou chamar de teste com algum santo ou alguma santa, para ver se esse teste a santa ou o santo faria alguma coisa mesmo por ele ou por ela. E no desenrolar do vídeo, alguém fez algum tipo de teste assim, alguma provação, não sei como é que eles chamam, tá? E parece que foi realizado o pedido, né? Através do santo ou da santa que a pessoa mencionou. E daí, depois disso, daí, né, é que vem um pouco dessa chacota. Eu achei uma chacota, tá? Eu achei uma chacota do pessoal dizer que se o protestante lesse, ou estudasse, ou pesquisasse direito, ia se converter à fé católica. Porém, primeiro, né, eu achei que aí é falta de humildade, né? Pode ser realmente o que eles acreditam, certo? Mas se qualquer pessoa, tá, qualquer pessoa for pesquisar a quantidade de cristãos que existem no mundo, a quantidade de cristãos sérios protestante, tá? Claro que tem os católicos também. Eu não tenho muita briga com o pessoal católico, não. Mas muitos cristãos protestantes que são pessoas inteligentíssimas que estudaram muito já também e não se converteram à fé católica. Porque, na minha visão, existe uma falha nesse pensamento, é óbvio. Existe aí uma jactância, né? Como eu posso dizer, um tipo de espécie de orgulho das pessoas que são católicas para estar dizendo essas questões. Mas daí, esse vídeo mesmo é para dizer assim, olha, essa argumentação, ela é bonita, mas na vida de fato ela não subsiste, porque se a gente colocasse todos os protestantes para estudar a fé católica como ela é, e tudo que é e tal, eu tenho certeza que alguns poderiam se converter e outros não. E muitos não, melhor dizendo, beleza?
Porque a questão da conversão não a questão da conversão não é uma questão de, primeiramente, de entendimento. É uma questão de ter fé e de sentir alguma coisa, tá bom? Então tem exemplo desse homem que estava sendo entrevistado. Ele era um pastor, pelo que ele diz, né, em uma das igrejas presbiterianas. E, enfim, ele se converteu à fé católica e etc. Beleza. Mas se a gente pesquisar também, na internet mesmo, óbvio, a quantidade de pessoas que eram católicos ou da igreja católica e se converteram à maneira da fé protestante, é uma quantidade muito mais esmagadora. Eu não estou aqui querendo dizer com isso que isso prova qualquer coisa que seja, porque, mais uma vez, não é questão de conhecimento, entendimento que vai gerar uma conversão no coração da pessoa, certo? Mas é uma fé, é um sentir de Deus no coração da gente, não é questão de conhecimento, porque se fosse assim, qualquer ateu que lesse a Bíblia ia ter fé, e a gente sabe que isso não acontece. Então, o que eu estou querendo dissuadir um pouco com isso é que tanto o pessoal católico, e nós também, obviamente, que muitas vezes os protestantes atacam mais os católicos do que o inverso, mas é importante a gente buscar ter uma conversa, eu acho, ou pelo menos quando a gente for emitir alguns conhecimentos, discernimento, a gente possa lidar com todos os fatores e coisas que envolvem aquilo que a gente está falando, porque senão fica só uma conversa de jogada ao vento sem um fundo de base realmente, no mínimo, histórico que comprove qualquer coisa. E mais uma vez, não é isso que transforma, que converte uma pessoa, tá bom? Eu também estava, é só para pesquisar tudo isso, tá no YouTube. Pastor que virou católico, ou padre que virou pastor, pessoas católicas que viraram protestante. Tem até uma mulher que eu estava vendo também, que é a Bruna Miranda, que ela é uma ex-freira, certo? E daí ela meio que apostatou, pelo que eu entendi, né? Do caminho dela. Mas isso aqui, pessoal, é mais uma vez só para a gente produzir a mesma coisa que eu já venho falando. Não é questão de conhecimento, de entendimento. É mais uma questão de interpretação realmente da Bíblia, tá? Então por isso que tem o pessoal católico, protestante, o pessoal adventista, porque não é uma questão apenas de conhecer, é uma questão de entender a partir da interpretação que a gente, obviamente, tem da Bíblia, da palavra de Deus ou das coisas religiosas que o pessoal apresenta. Então daí é importante. Então tudo isso aqui é só para a gente dizer assim, olha, humildade com os argumentos, tá? Eu acho isso bem importante para que a gente possa continuar produzindo informações que sejam pelo menos informações mais verídicas ou mais real ou de acordo com a realidade das coisas e não com aquilo que a gente acha apenas. É claro que eu também estou, entre aspas, condenando essa questão, mas posso incorrer nesse tipo de erro. Mas, mais uma vez, não há problema nenhum em se retratar e observar que talvez pudesse estar equivocado. Outra coisa que eu anotei aqui importante, que diz assim, olhar além das grades da religiosidade, beleza? Isso é bem importante, porque dentro de qualquer escopo religioso, de doutrina que tenha, pessoal, a gente sabe que, pelo menos eu entendo assim, a Igreja Católica, da forma que ela é atualmente, ela não representa a Igreja de Jesus fundou. Qualquer igreja, na verdade, como instituição, eu estou falando, tipo Igreja Católica Apostólica Romana, Assembleia de Deus, Presbiterianas, enfim, essas igrejas, pessoal, obviamente todas elas se esforçam e tentam viver o Evangelho de Cristo Jesus da melhor maneira que podem e que entendem. Porém, cada uma delas tem as suas falhas, tem as suas coisas a melhorar, e a gente tem que ser sincero com isso e entender que isso é normal, beleza? Porque, mais uma vez, parte muito mais de uma questão de interpretação do que de uma questão apenas de conhecer, ok? Mas daí essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que gostam de aprender, de entender a religião do outro, de entender as coisas do outro, beleza? Então, assim, não são essas coisas que vão transformar de maneira real, ou que vai comprovar de maneira real. Eu ainda trago aqui para esse momento uma perspectiva interessante. Em que maneira? Tem pessoas que não são cristãs, um exemplo, pessoas que são de outras religiões, mas que, dentro da religião delas, elas têm histórias de milagres, certo? De coisas que aconteceram. Então eu falei no início do vídeo que alguém fez alguma coisa para algum santo e parece que foi atendido. Aí daí parece que dá a entender, olha, tá vendo? Que é verdade, que é realidade. Então se eu for abrir espaço para esse tipo de coisa sempre, então eu vou entender que qualquer religião é verdade. Então, por quê? Tem pessoas que não são cristãs, que fazem seus votos a seus deuses ou coisa do tipo, e essas coisas são atendidas. Ora, eu vou entender, eu vou aceitar que isso é porque aquela religião é exatamente a verdadeira. Eu entendo que não. Então, mais uma vez, a gente tem que ter humildade e quando for falar das coisas, não falar só da parte que convém, mas buscar esboçar, dentro do que a gente conhece, todas as faces de uma coisa, para que o pessoal que vai escutar, que vai ver, possa tirar suas próprias conclusões, tendo todos os fatores ali expostos, e não apenas o que convém à minha retórica. Beleza? Então, foi esse vídeo aqui para estar comunicando, para estar voltando à cena, né? Para que a gente possa ir evoluindo, ir pensando melhor, ir se desenvolvendo. Beleza? Mas é isso, pessoal. Então, quem gostar, curte, comenta e até o próximo vídeo, se Deus permitir.